Olá, bom dia. Ele é deputado de primeiro mandato, mas está se comportando no plenário assim como se já tivesse muita experiência. Só agora no mês de setembro ele já teve 11 projetos de lei aprovados. O meu café da manhã hoje é com o deputado Dr. Iglesio. Bom dia, doutor Iglesio. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem agora. Seja muito bem-vindo. Já é a segunda vez, né, que o senhor vem aqui? E a segunda vez. Isso. Feliz porque o café continua bom. Continua bom? Então vamos tomar café e conversar sobre trabalhos parlamentares. Vamos. Eu sou deputado de primeiro mandato, mas assim, o senhor está muito à vontade, não está não, dentro desse meio parlamentar? Eu me sinto bem aqui na casa, é uma coisa que foi construída ao longo do tempo. A formação necessária para a gente estar pronto para debater os grandes temas do Estado, para estar de maneira adequada a serviço do povo do Maranhão, é uma construção que não é feita de um dia para o outro. Você não fabrica um político preparado de uma hora para outra. Ele não chega aqui fabricado pelo pai, colocado pelo pai e vai deslanchar. Ele acontece para o político ter o destaque, ele tem que ter uma preparação. E isso que a gente buscou sempre na nossa vida, para que no momento que a gente alcançasse, que Deus permitisse que aqui a gente estivesse, a gente pudesse buscar fazer bem feito as coisas, como a gente tem feito nas outras áreas da nossa profissão também. Eu imagino que mesmo vindo, se preparando, aliás, se preparando bastante para chegar aqui, quando chega dentro do plenário, quando chega dentro do parlamento, tem toda uma reconstrução, vamos dizer, desse conceito, né? Porque quem está lá fora não sabe exatamente como é que as coisas funcionam aqui dentro, né? Vai construindo aos poucos de novo tudo, né? Eu acho tua pergunta muito boa, porque assim, tudo é um aprendizado mesmo. A gente, por mais que esteja preparado do ponto de vista de formação para chegar, quando chega, começa do zero do ponto de vista da atividade parlamentar. Você entender o funcionamento da casa, você criar um bom conceito no coração das pessoas, dos servidores que constroem isso aqui com a gente também. Portanto, é uma coisa que é feita passo a passo. Subir numa tribuna, eu lembro que a primeira vez que eu fiz eu estava extremamente nervoso. Eu imagino. E hoje a gente já faz com muito mais facilidade. Mas sempre dá o friozinho na barriga ainda? Ainda dá um pouquinho quando o tema é polêmico, porque é natural. A gente aqui tem posicionamentos que eles são posicionamentos que são escutados lá fora. A sociedade nos elegeu para estarmos aqui e representar. Portanto, o que um representante vai falar aqui? O que ele vai falar vai repercutir, vai pautar muitas vezes as discussões. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com as palavras, com as ações, para que a gente lá fora não seja mal avaliado e muitas vezes até mal interpretado. Os posicionamentos, inclusive, eles têm que ser muito claros por conta disso. Pois é, porque mas de polêmica o senhor não foge não, né? Não fujo não. Não foge não, né? Porque assim, você tem que ter muito cuidado com as coisas que se fala, porque tem uma repercussão, até porque com a televisão tem uma transmissão ao vivo, todo mundo pode acompanhar ao mesmo tempo, e temas polêmicos são bem delicados de se tocar, né? Às vezes os deputados ficam assim meio... Mas você não tem medo não? De jeito nenhum. Um político ele não pode ser morno, ele não pode ser frio. Ele tem que estar ali vibrando junto com os grandes temas da sociedade, discutindo junto, colocando a sua opinião. A gente só chega numa harmonização da sociedade quando a gente consegue que os diferentes dialoguem numa arena de respeito. Não existe forma de fazer fora de uma arena de respeito. Ontem mesmo aqui a gente teve uma concessão aí da medalha para a ministra Damares. Eu particularmente não daria a medalha, mas também votei a favor da medalha. E votei por quê? Votei porque aqui na Assembleia nós temos o costume, é um costume, não uma obrigação, mas a gente gosta de seguir o costume de aprovar os pedidos de medalha dos colegas. Por quê? Porque cada colega aqui, ele representa uma fatia da sociedade. Então, como é que eu vou me opor a que o segmento evangélico, que hoje é 30% da população do Maranhão, possa dar uma medalha para uma pessoa que os representa? Eu não estaria sendo um democrata se me opusesse a isso. Portanto, o primeiro passo para alguém querer ter seu ponto de vista considerado pelas pessoas é fazer a mesma coisa, respeitar os outros. Então a gente respeita plenamente, apesar de não concordar e não fazer. Você não concorda, mas defende o direito de quem quer fazer, de fazê-lo. Óbvio. E ontem a gente teve aqui manifestantes aí ligados ao PSOL, principalmente, dentro da Assembleia, que se comportaram de uma maneira horrível. É como eu falei na minha fala ontem, no momento que me foi oportunizada a fala ontem, dizer, eu concordo com todas as ideias dele. Eu não sou homofóbico, ao contrário, eu defendo que criminalização da homofobia
democracia, da mesma forma que o racismo, como foi o entendimento do STF recentemente. Nós entramos nessas pautas aí de maneira muito alinhada com o progressismo, com a esquerda, dentro da pauta progressista. Porém, ninguém vai defender a forma que foi feito ontem. Aqui subiram manifestantes para fazer gestos inadequados, foi gestos bem polêmica obscenos. mesmo a situação, foi muito né? complicado Muito ontem o que complicada a aconteceu situação, aqui. né? Mas você tem razão, a gente não pode reclamar de que estão fazendo aquilo que a gente condena nos outros, Pois é. né? Se a gente condena nos outros, como é que a gente pode ter esse mesmo comportamento e exigir respeito Como é que eu vou depois? dizer que o Bolsonaro é radical se quando eu chego aqui para defender a ideia contrária, eu me posiciono de uma maneira que não deixo... Mais radical ainda. Mais radical, não deixei Isso. as pessoas falarem É aqui. verdade, é verdade. Até deputados que subiram ontem para tentar defender a manifestação foram hostilizados, ou seja, é aquela coisa, nós estamos contra tudo, é a completa anarquia, isso do ponto de vista de construção social, não agrega qualquer coisa que seja. Isso é complicado de, vamos dizer, de organizar dentro do plenário, na hora de uma sessão, quando você tem uma galeria se manifestando. Normalmente nós temos sessões mais tranquilas, mas quando entra em assuntos assim polêmicos, que você tem uma manifestação muito ostensiva nas galerias, isso de alguma forma fica difícil de controlar, difícil de levar a termo? Eu acho extremamente tranquilo. Vamos deixar essa tranquilidade tá. para o próximo bloco? Tranquilo. A gente vai... Tranquilo. Nós vamos fazer só um intervalozinho, mas é rápido, a gente toma café e volta já já. Só um minuto. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com o deputado Dr. Iglesias. A gente está falando de manifestações da população dentro da Assembleia e a gente viu que ontem foi muito polêmico e eu perguntei se é difícil de controlar situações como essa, de fazer valer, vamos dizer, não sei como é que eu posso chamar, as coisas que acontecem dentro do parlamento, elas têm uma certa liturgia, vamos dizer assim. Então é preciso manter. Fica difícil nessas situações? Do ponto de vista de manutenção de liturgia, complica um pouco, mas eu acho que é necessário que a população venha mesmo. A casa ela se ressente de uma presença maior popular. Quando é que vem gente aqui dentro da Casa do Povo? Quando tem votação de reajuste salarial. As categorias interessadas vão estar aqui. Pautas extremamente corporativas. E situações como essa, que são situações extremas, que é acirramento de disputa ideológica. Que as pessoas vêm aqui, elas não vêm para discutir se o orçamento público está sendo feito de uma maneira adequada, se o recurso está sendo aplicado de maneira adequada, não vem cobrar a probidade administrativa dos representantes. A população não está preocupada, ao que parece, com nada disso quando vem para cá. Eles estão preocupados com reajuste salarial, quando vem essas manifestações e quando tem uma pauta dessas aí, por exemplo, uma pauta dessa de gênero, que ela sempre é muito controversa, a gente sabe que tem um ativismo nisso tudo e é necessário que tenha um ativismo mesmo, porque as pessoas precisam ter seus direitos reconhecidos, porém a gente se ressente disso. Faz falta aqui na Assembleia as pessoas acompanhando as votações dos projetos que redimensionam a organização administrativa do Estado, que tratam do ordenamento de despesas públicas, que tratam da concessão de incentivos fiscais, que tratam, por exemplo, da desoneração de cadeias produtivas, tantas coisas aqui que a população poderia estar presente, contribuindo nessa construção e não vem. Quer dizer, as pessoas ainda não se acostumaram a participar dessa construção de políticas públicas, de orçamento do Estado, discutir junto com os deputados aquilo que eles gostariam de ver aprovado. A gente ainda não entrou nessa. Não tem essa cultura aqui. A população ela tem uma visão ainda muito distante da política e participa da política quando a política interfere diretamente na sua individualidade. O que é? Enquanto recebe de rendimentos ao mês, no salário, na questão salarial, e na questão ideológica, principalmente, quando os grupos diretamente interessados, eles comparecem aqui. Mas sempre setores específicos. A sociedade, do ponto de vista macro, ela ainda não se organizou. Por exemplo, quando se discute um projeto como abuso de autoridade, que é um projeto nacional, claro, mas que ele interfere diretamente na vida de todo mundo. Quando ele é discutido aqui, como o senhor está trazendo agora, ele não tem esse apelo popular de trazer as pessoas também para discutir juntos. Não tem, e a população deveria ter preocupação. Por quê? Porque o abuso de autoridade é uma coisa presente na vida da população, principalmente da menos favorecida. Maranhão é um estado ainda de pessoas pobres na sua maioria.
Aqui quem convive aqui dentro da Assembleia, vive dentro de uma bolha. O que é a bolha? Uma bolha que tem salários acima da média, que tem rendimentos, padrão de vida superior à média da população. Quem sai aqui dentro da Assembleia e vai para o interior, vê que o Maranhão está de pessoas muito pobres. E como pessoas muito pobres, muitas vezes, por exemplo, na cidade do interior, elas estão à mercê de abusos. Sujeitas isso. Abusos, por exemplo, no tratamento de delegado de polícia, como aconteceu na semana passada em Vargem Grande. O juiz, que muitas vezes ele é quase que o prefeito da cidade, o promotor de justiça que manda até assim mais do que o prefeito dentro da cidade, que vive num estado de batalha constante lá dentro. São situações que beiram muito que a gente conhecia antigamente nos filmes como Velho Oeste, aquela coisa da presença ali, do braço da lei muito forte, e às vezes com uma força acima do que os limites constitucionais preconizam. Então o abuso de autoridade, ele é extremamente visível. Violação de prerrogativa de advogados, a gente vê todos os dias aqui nas comarcas do Maranhão. Advogados que muitas vezes não são respeitados dentro dos fóruns, que não são recebidos pelos magistrados, que não conseguem ter acesso a procedimentos básicos. Então, assim, existe uma cultura aqui de cerceamento de defesa, de opressão realmente, que é muito grande ainda. Isso é o quê? Isso é patrimonialismo, nossa cultura de patrimonialismo. É verdade, é verdade. E como o senhor vê essa derrubada de vetos agora do presidente? Eu achei fenomenal o que aconteceu. Por exemplo, a questão das prerrogativas dos advogados serem respeitadas, caso não sejam, isso se constitui um crime. A questão, por exemplo, de permitir o encontro reservado do advogado com seu cliente também, isso aí, caso não seja respeitado, ser considerado crime. Então foram uma série de dispositivos importantes que foram recolocados dentro do projeto de lei e que dão mais segurança para um efetivo controle. Por exemplo, um juiz que tem uma prisão, que ele despacha uma prisão que é manifestamente ilegal. Como é que não vai ser punido? Como é que um agente público que vai gerar um prejuízo para uma outra parte, para uma pessoa que às vezes nem culpada não vai responder? Os agentes públicos, eles precisam ressarcir a sociedade, de alguma forma, pelas suas arbitrariedade no exercício funcional. É verdade. Mas a gente não corre o risco também de, como alegam as pessoas que de alguma forma estão envolvidas nesse processo, como delegados, agentes federais, essa coisa toda, de deixarem de cumprir boa parte dessas coisas por medo de processos futuros ou de serem classificados como abusos de autoridade, essa coisa toda. A gente não pode cair também no outro extremo? Não tem como, a letra da lei é muito clara. O que é manifestamente? Manifestamente ilegal, por exemplo, é uma violação clara de um dispositivo. O nosso código, ele é extremamente positivado, nosso regramento legal como um todo, ele é extremamente positivado, não dá margem para interpretação diversa. Os dispositivos que dão margem para interpretação diversa, eles foram retirados do projeto de lei, então não tem problema nenhum. Muitas vezes as pessoas têm medo, sabe o que é de fato? É de ter o seu poder de extrapolar a lei reduzido, porque o que de fato acontece ainda, infelizmente, a gente tem que falar que tem agentes públicos, não são todos, não são a maioria, graças a Deus, mas ainda existe uma minoria que extrapola. Quer dizer, é como qualquer profissional, tem os bons e tem os ruins, tem os que extrapolam, que não extrapolam. A gente não está falando aqui, a gente não está acusando ninguém. Ninguém, não é direcionado, é condutas específicas de agentes públicos específicos, porque senão a gente vai criminalizar todo mundo assim, e não é o que a gente quer. Até porque, por exemplo, nós sofremos isso. Quem faz boa política, às vezes é colocado na vala comum das pessoas que fazem má política. Isso. Sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco. De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, mas que você já sabe que é rapidinho e que eu volto no minuto. Já estamos de volta aqui no nosso último bloco de conversa com o deputado Dr. Iglesias. Nós conversamos tanto que nem falamos dos seus projetos, né? O senhor é médico, Sim. até doutor Iglesias, né? Falamos muito disso, que o senhor é médico.
mesmo assim, seus projetos não estão voltados diretamente só para a área de saúde, mas tem um para a área de saúde que eu achei super interessante, que são cuidados paliativos. O que é exatamente tratado dentro desse projeto, o que ele prevê? Na verdade, é uma política estadual de cuidados paliativos que traça diretrizes, orientações quanto à organização do serviço de saúde, situações, por exemplo, que ele normatiza esses pacientes que têm uma não possibilidade de cura, né, de cura terapêutica propriamente dita, pessoas que realmente não têm mais perspectiva terapêutica, eles passam a ter orientações, uma política de orientações para isso. Entendi. Quanto à questão de acompanhamento dos familiares, orientação psicológica, social, tudo isso aí está dentro do projeto, que é um projeto que termina normatizando, regulando a atividade e aí dando um importante incentivo ao trabalho dos paliativistas no Estado, que são esses médicos especialistas em cuidados paliativos. O paliativista já é uma profissão reconhecida como paliativista mesmo, ou ele entra na categoria de médico? Não, é médico ainda, é uma especialidade que está cada vez mais reconhecida. É uma especialidade relativamente nova. É uma especialidade relativamente nova, ela não tem 20 anos aqui de fato de reconhecimento dentro do Brasil ainda. Então nós ainda está num processo de construção, porque é um paradigma de medo que é vencido. Eu ia falar isso. Né? Eu vou falar com o médico paliativista, aquele médico que não vai curar meu pai e minha mãe. A medicina foi muito focada na cura, né? Quando ela entra com o paliativismo, diz assim, poxa, só não tem mais jeito não, a medicina já está, vamos dizer, deixando de cuidar. Mas é interessante essa profissão, não é? Essa profissão não, essa opção de fazer esse apoio psicológico. A gente até falou num programa aqui a respeito disso, como a médica paliativista te dá esse apoio físico, emocional, para alguém que está, não vamos dizer que está em situação de morte, mas que é alguém que está precisando daquilo naquele momento. Nós somos programados para notícia positiva, Isso. Nós somos programados para notícia positiva e bloqueados para notícias negativas no nosso conceito. Então o que a gente tem? A gente primeiro tem uma dificuldade de reconhecimento da morte. Então, estudos de tanatologia, que é a ciência de estudo da morte, por exemplo, isso aí foi criado por Elizabeth Kubler-Ross no século passado. Então, o que aconteceu? Ela dividiu a aceitação do luto, esse período do luto, ela começou com esses primeiros estudos sobre isso, que ela diz o quê? A gente passa por uma fase, são 5 estágios de Kubler-Ross, passa por negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Até chegar na aceitação. Até você aceitar. E ainda tem uma ampliação que vai para 7 estágios, que ele vai para elaboração, que é o 6º estágio, você processa tudo aquilo ali e reage, né? A recuperação seria um 7º estágio, que as pessoas que ficam, elas continuam a viver suas vidas de uma maneira adequada e aceitando que a gente não está aqui o tempo todo. Que o grande problema na escola, a gente estuda a vida, mas não estuda a morte. A gente descobre a origem do mundo, mas a gente tem medo, por exemplo, de estudar o Apocalipse na Bíblia. Então, isso aí tem medo, né? Que as profecias não fala são Apocalipse, você já pensa no fim. Vamos esquentar nosso cafezinho só um pouquinho? Tá. Pronto, esquentar aqui. Então, para falar da morte. Falar da morte aqui. Então, assim, você fala do Gênesis, mas quer pular o Apocalipse. Não chega até lá nunca, né? Então, isso é sempre muito complicado. Mas a gente tem que saber o quê? Que a gente tem um organismo que hoje ele é programado aí, no máximo para viver em torno de 120 anos, que é o máximo que já foi observado do ponto de vista de pessoas... Eu estou querendo passar disso, né? mas... Tá caminho que tu tá bem conservada, né? Então, não gostei disso. A possibilidade de chegar é boa. Falei ali com o Léo, ainda agora ele passou por mim, ele disse que tinha 54. Eu digo, olha, tu não parece ter 54, não. Ele disse, não, é porque eu luto jiu-jitsu. Então, assim, eu vou me matricular daqui a pouquinho na academia do jiu-jitsu para começar a ficar... Eu também vou vamos fazer junto essa matrícula. Vamos fazer. Então, assim, o que acontece? A nossa vida, ela passa por ciclos, uma parte do ciclo é o fim da vida e a gente tem que se preparar realmente para isso, até para a gente valorizar mais cada dia. Eu sempre digo, a pessoa que esquece que um dia vai falecer, ela não vive bem. Por quê? Porque você saber que o dia vai chegar, é o combustível para você querer novas coisas, novos desafios, viver a vida em plenitude. Já que ela vai terminar, vamos aproveitar enquanto ela está aqui, até chegar aos 120 anos, exatamente. Né? Vamos lutar jiu-jitsu, vamos fazer capoeira. Não queira levar dinheiro para o caixão, porque não vai ter gaveta. Não tem gaveta, só faraós que levavam aqueles tesouros, nós nem temos para levar tanto assim.
assim, né? Exatamente. Mas a gente está brincando, mas a gente está falando de atividade parlamentar. Quer dizer, esse é um resultado do seu trabalho como parlamentar. 11 projetos só no mês de outubro. Isso significa o quê? Que esse segundo período ele está bem produtivo, essa 11 segunda projetos legislatura? nesse mês agora, que a gente teve de setembro, o que acontece? Nós já vínhamos com esses projetos em desenvolvimento, já aprovamos alguns outros, mas a gente terminou esperando a maturação desses projetos até para poder discuti-los. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, de fazer aquilo que eles chamam de votação em regime de urgência aqui dentro da casa, porque somos da opinião que quando você corre muito com um projeto, ele perde a oportunidade de ser visto por todos os colegas, discutido, melhorado, porque o primeiro passo de quem quer realmente fazer um trabalho que sirva à sociedade é saber o quê? Que os outros colegas podem melhorar o seu trabalho quando eles atuam juntos. Então é o que a gente chama de recebimento de emendas aos projetos, você melhorar a redação de dispositivos, você eliminar possíveis inconstitucionalidades dentro do corpo do texto. E então, isso só se consegue quando ele é discutido em plenário, né? Quando você mostra para um, mostra para outro, passa nas comissões com o tempo. Não precisa discutir a maioria das coisas a toque de caixa. No projeto, por exemplo, nós já apresentamos mais de 40 projetos de lei esse ano, quase 50, 10 propostas de emenda à Constituição, que eu acredito que ninguém nunca tenha apresentado tantas propostas de emenda à Constituição do Maranhão aqui nesses 30 anos que ela completa agora, no aniversário de 30 anos da Constituição do Estado do Maranhão. Nosso presente foi revisá-la aí bastante nesse primeiro ano. Portanto, o que acontece? Tem que ter tempo para que esses projetos maturem. E aí o resultado, obviamente, é quando eles chegam num mês, você aprova um monte deles na sequência. Então aprovamos 11 esse mês. Tenho fé. Mas que vieram maturando esse tempo todo Exatamente. Até chegar no estágio que o senhor considera, vamos dizer assim, já prontos. Pronto. E aí há de se esperar o momento, porque cada pauta ela tem um momento de ser colocada. Porque para a sociedade também poder vê-la com carinho, porque não adianta aprovar um monte de projeto, engavetar aqui um conjunto de mais de 10 mil leis que a gente tem no estado do Maranhão e essas leis efetivamente não fazerem diferença na vida das pessoas. Aquela então, chamada lei que não pega, né? Lei que não pega. Acontece muito. Quer dizer, elas são aprovadas aqui, parecem boas, mas quando elas chegam para o respaldo popular, elas acabam sendo, não sei se rejeitadas, vamos dizer, mas não cumpridas, não executadas. Pois é. Aí eu acho que perde um pouquinho da vontade de fazer, quer dizer, o deputado vê aquele negócio não funcionou. Então, essa discussão serve para isso, para torná-la conhecida. Torná-la conhecida. Por exemplo, você tem tempo de vir nos programas, como o seu aqui, por exemplo, para falar de alguns dispositivos. A gente, por exemplo, a lei da recompensa por informações criminais. Sim. Passamos em vários veículos de comunicação explicando o que é o problema. O governador, até hoje, não emitiu decreto de regulamentação, dizendo quanto vai ser a recompensa por cada tipo de crime, apesar de nós termos enviado até o modelo do decreto. Está lá na Secretaria de Segurança Pública hoje, até hoje, sem ser colocado o decreto, portanto não está regulamentado. Então a lei não tem sentido nesse momento, só vai ter sentido na hora que eles emitirem o decreto. A população tem que entender também esses mecanismos. Por isso que precisa participar, precisa acompanhar os trabalhos aqui, precisa né? acompanhar e precisa saber que um deputado ele não trabalha só. É verdade. Numa situação dessa a gente depende do executivo para regulamentar, por exemplo. Pronto, já rachamos uma pauta para o próximo programa, né? É a lei de recompensas que precisa ser regulamentada. Para isso a gente pode discutir um pouquinho mais para que as pessoas entendam o que ela é, por que ela ainda não está valendo, o que pode ser feito, para a gente entendendo como é que funciona o trabalho parlamentar. Porque olhando de longe a gente pensa assim, a deputada está lá, faz lá uma lei qualquer e joga em cima da população. Não é bem assim. De forma alguma. Todas as coisas são bem estudadas, bem cuidadas, para que quando ela chega na população, ela faça isso, melhore essa qualidade de vida, que eu acho que é a intenção de todo o deputado quando apresenta um projeto de lei. Deputado Iglesias, doutor Iglesias, muito obrigado pela sua participação, por essa conversa. E vamos continuar tomando café. Acabou só a entrevista. Elda, obrigado pela entrevista. Como sempre, você é muito gentil e muito hábil nos questionamentos. E a você que nos acompanhou, fica o nosso muito obrigado e acompanhe o nosso trabalho legislativo aqui na Assembleia. Qualquer coisa, gabinete 242 aqui da casa, a gente está à disposição. Olha, não chama assim, deputado. Gabinete 242, eu vou até frisar. Gabinete 242. É só chegar lá? É só chegar, vai ter o atendimento, por exemplo, se a gente não tiver presente, você
puder ser atendido pela equipe, a equipe te atende. Se você quiser falar diretamente com a gente faz o agendamento para poder atender de uma maneira adequada, não atender a pessoa com pressa. Então, mas a gente vai fazer o atendimento à população, que é o mais importante. Ok, então portas abertas, venha quando quiser, o deputado vai atender, a equipe dele vai atender, todo mundo vai atender. Aqui é assim, a casa do povo, é mais ou menos isso. Não é que nem o Trump atendendo o Bolsonaro. Tá bom, tá bom, tá bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia para você, muito obrigada pela sua audiência. E você que não viu qualquer das entrevistas, pode rever. Ela está lá no nosso site, guardadinha para você, junto com todo o conteúdo que é produzido aqui e que é colocado à sua disposição. As nossas páginas nas redes sociais também estão lá cheias de informações para você. Mas só para lembrar que espero aqui todo dia às 8h30 da manhã, certo? Tchau!